Bora começar? Hoje eu queria, primeiro, de tudo, agradecer a todos vocês que viram o último vídeo, que percebi que muita gente realmente não sabia o que era pecado. Isso foi muito bom, né? Que ver que hoje em dia, agora que viram o vídeo, todos vocês já sabem que pecado é se desviar do alvo, né? Já sabiam algumas pessoas, mas nunca se atentaram para isso. Mas se desviar do alvo era se desviar da lei. Hoje eu vou mostrar isso com calma, porque faz parte do vídeo de hoje também. Vocês já devem ter percebido que algumas coisas que a gente vai tratar aqui são coisas sequenciais. Então você tem que ter visto o anterior para ver o depois. Mas outras já não são sequenciais. Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou falar sobre a teoria teológica, né? De se nós estamos debaixo da graça ou debaixo da lei. E aí? Nós vivemos hoje debaixo da lei? Aquela lei mosaica? Ou vivemos debaixo da graça? E temos que agradecer e só viver a vida debaixo da graça porque está tudo tranquilo. Vamos ver isso, então? Tinha mais uma coisa para falar, mas enfim. Sejam bem-vindos, eu não vou me estender muito, sejam bem-vindos à Academia de Shen. Vocês já perceberam, né, que hoje é esse tema debaixo da lei e debaixo da graça. Vocês vão ver que não sabemos se foi uma maldade que foi inserida no povo ou se foi apenas um resultado da baixa educação do brasileiro, fazendo com que ele não saiba interpretar certos textos, interprete de forma errada e acaba pegando essa interpretação errada e transformando em teoria teológica. Enfim, sejam bem-vindos à Academia de Shen de novo. Esse é um canal que a gente vai tentar trazer luz às passagens bíblicas e tentar tirar todo engano. Então já chama a vinheta e bora começar? Então, vem cá comigo. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Muito ouvimos sobre a teologia de que não estamos mais debaixo da lei mosaica, né? Odeio esse termo, né? Essa parte estipula. A lei que foi trazida, ou melhor, entregue a Moisés e trazida para o povo do Velho Testamento. Então, não precisamos mais segui-la, pois vivemos debaixo da graça, do perdão dado por Deus através de Jesus Cristo, assim que nos conta, né? Mas, corrigindo, do perdão dado por Yahweh através de seu ungido Yahushua. Vejamos então os versículos mais importantes sobre tal ensinamento. E eu já botei aqui, ensinamento furado. Continuemos. Aqui estão alguns versículos que usam para essa teologia. Gálatas 5,18. Ah, sim, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros, porque na verdade a gente vai ler um texto só. Esses versículos que eu pus aqui de início é só para mostrar para vocês como é que funciona a teoria, a teologia por trás desse pensamento de que estamos debaixo da graça. Vocês vão ver que não é que esteja errado, é que está mal interpretado, certo? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, ó. Já é o primeiro. Acabou de falar, Valdinei. Não está debaixo da lei, certo? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva, um dom de Deus. Um presente de Deus. Não por obras para que ninguém se vanglorie. Tito 2,11. Porque a graça de Deus que traz salvação tem sido manifestada a todos os homens. Olha a graça aí de novo. Aí você tem vários versículos de Romanos, né? Romanos 3, 27. Onde está o orgulho é excluído pela lei da fé. Então nós estamos vivendo pela lei da fé e não pela lei mosaica. É assim que as pessoas pensam. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha aí, ó. Bem claro, né? Dito bem claro, em boas letras. Eu botei até asterisco aqui para mostrar que é o versículo mais importante para essa teoria. Romanos 8,2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ó. Ótimo. Certo? E Lucas 16, 16 e 18, a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, a lei só durou até João, então de João para frente não tem mais que seguir a lei. E desde então o reino de Deus é pregado e todos se esforçam para entrar nele. Não é isso? Foi isso que vocês leram?
A lei durou até João, então de João para frente não tem que seguir lei nenhuma, né? Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Olha aí, quando Cristo chegou, a lei acabou, é o fim da lei. É isso? Será que é isso que está escrito? Então agora vamos ler. Vocês perceberam que a maior parte aqui dos versículos para essa teoria é a carta aos Romanos. Tem isso também em Coríntios, tem isso também, se eu não me engano, em Efésios, em Hebreus, tem lá em João, na carta a João, enfim. Mas vamos ver, vamos ler com calma. Então, para vocês entenderem, vocês viram que são vários capítulos diferentes, né, de Romanos. Então, para entender bem o que é se essa teoria está certa ou está errada, a gente tem que fazer de verdade é ler a carta aos Romanos. E é isso que a gente vai fazer, ler a carta aos Romanos. Mas a gente não vai ler como os pastores ou como os seminaristas leem. A gente vai ler a carta como uma carta. Se é uma carta, a gente tem que ler a carta, certo? Como se lê uma carta do início ao fim. Né? A gente não vai chegar até o fim, porque não vai precisar, porque a partir do capítulo 8 em diante a gente já muda de assunto. Mas a gente vai ler do 1 ao 7. Então esse vídeo, eu acho, vai ficar longo, mas só porque é a leitura de um texto só, certo? Só que eu vou ler com vocês, ao invés de ir mostrando para vocês a leitura correta, tanto das traduções erradas que botaram, as modificações que fizeram, os inúmeros enxertos que tem nesse texto, que não é brincadeira não, muito enxerto, e a interpretação correta de cada parte, porque você tem que ler uma seguida da outra. Como vocês sabem que nada na Bíblia, ou na verdade em texto nenhum, principalmente em leis, né, você não pode pegar pedaços de texto e achar que está interpretando correto. Isso é completamente errado, como os livros didáticos da sala de aula, que tem lá um pedaço de um texto e você tem que ler aquele pedaço do texto e interpretar. Não, isso é errado. Você tem que pegar o texto inteiro, ler o texto inteiro, como os vestibulares de hoje em dia estão fazendo. Ó, leia o livro de Machado de Assis, leia o livro de Lima Barreto, e a gente vai fazer a prova sobre isso. Então você tem que ter lido o livro antes, porque se você não ler o livro inteiro, você não vai interpretar o texto corretamente. Não é assim? Você não pode pegar uma carta que uma pessoa te enviou, pegar só um parágrafo ali da carta, ler só aquele parágrafo, lá no meio da carta, perto do final, e falar, olha o que você me disse. Não funciona desse jeito. Você tem que ler a carta inteira, do início ao fim, para que aquele parágrafozinho que está ali no meio da carta não fique solto, e a pessoa não interprete errado, né, dessa forma. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá. Olha só, eu tô aqui com o texto do Ferreira de Almeida, né? Eu copiei para cá para ficar mais fácil, né? Eu poderia ler ele no site. Nem sei se o site está aberto, calma aí. Aqui. Eu poderia ler ele no site, não tem problema nenhum. É só voltar lá pro capítulo 1. Romanos, cadê Romanos? Capítulo 1. E ler daqui para frente, tá vendo? É o mesmo texto, ó. Deixa eu ver se é o mesmo texto. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa interessante aqui, ó. Tá vendo aqui o parênteses? Esse parênteses aqui quer dizer que isso aqui é um enxerto. Deixa eu aumentar a letra. Aqui, ó. Tá vendo aqui o parênteses? Esse parênteses aqui, ó, quer dizer que isso daqui é um enxerto. Não existe na carta original. Então o que você faz? Deleta. Mas eu não deletei. Tá lá no texto, eu vou mostrar. Vou ler aqui com esse texto aqui, João Ferreira de Almeida. Ó, posso até mostrar aqui, ó. Deixa eu diminuir de novo. Aqui, ó. Isso aqui, João Ferreira de Almeida, ó. Almeida, revista corrigida. Mas eu vou ler também. Cadê aqui? O Strong, né? A Bíblia Strong. Também é uma versão mais ou menos Ferreira de Almeida, um pouco modificada. Romanos, ó. Estamos Romanos. Só que aqui já está no capítulo 6. Eu ia mostrar para vocês aqui o versículo, né? Aquele que eu li. Porque o pecado não teria domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Infelizmente eu não consigo mais aumentar essa letra, ela está no máximo. Mas eu posso mostrar aqui para vocês, ó. Nós estamos debaixo da lei, ó. Nomos, lei, certo? Nomos é lei. Ó, a gente está debaixo da graça. Mas o que significa graça? Ó, caris, né? Graça. Mas o que significa graça? Ó, um presente de graça. Uma dádiva, né? Cadê? Ó, uma boa vontade, um favor, né? Aqui, ó. Um favor, um serviço, um benefício, uma recompensa, uma retribuição. Então, Deus está te dando algo de graça, certo?
Tanto que a gente tem a palavra bom, eucaristia, né? O que seria eucaris? O que seria eucaris? É uma boa dádiva, certo? Algo que você fez de boa vontade. Eu quer dizer bom. Então, eucaristia são coisas que você faz, coisas que você dá de boa vontade, coisas que você dá voluntariamente, né? Coisas que você faz para os outros voluntariamente, sem pedir nada em troca, sem receber nada em troca. Sem receber dinheiro, né? Em troca. Ou sem fazer trocas. Então, tudo que Deus faz por você, ele faz de graça. Ele não quer nada em troca. Quer dizer, ele não pede nada em troca pelas coisas que ele faz. Certo? Então, aqui. Não estás debaixo da lei, nomos, mas estão debaixo de dons de graça. Certo? Aqui eu também, só para relembrar, eu tenho a palavra pecado. Pecado, hamartia, né? Que é errar o alvo, que alvo? Se desviar-se da lei, né, do eterno, violar a lei do eterno. Isso que quer dizer pecar, certo? Você sair do caminho, certo? Sair do caminho da retidão, você errar o alvo, que é a lei. Isso quer dizer hamartia, ou o verbo hamartando, que é pecar, né? Daqui a pouco a gente chega nele, mas já vou mostrar logo, já está aqui, né? Hamartando, errar o alvo, de afeto da lei, a mesma coisa. Hamartia é a palavra, hamartando é o verbo. Eu erro, né? Hamartando quer dizer eu erro. Então, eu erro o alvo. Agora vamos voltar para o texto para a gente começar a ler. Eu falo tanto que antes de começar, agora sim vamos começar a ler. Então, Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo é Shaul. Eu vou ler o texto do jeito que está aqui, do jeito que vocês conhecem, e no final eu vou mostrar um bônus para vocês. Mostrar não, né? Eu vou deixar um link para quem tiver interesse desse texto aqui, tirado todo o engano. Mas vamos lá. Outra coisa interessante. Tudo na Bíblia que vocês lerem vão ter uns subtítulos, né? Então aqui, primeira carta aos Romanos, Romanos 1, prefácio e saudação. Ele está mostrando que esse início do texto é o prefácio do texto, a introdução do texto. Toda carta tem introdução, o corpo do texto e a finalização, né? A conclusão do texto. Nesse caso aqui, a gente está na introdução, depois começa a carta em si, sobre todos os assuntos que ele quer tratar com as pessoas, com os romanos, e lá no finalzinho ele faz uma conclusão. Lá no final do texto a gente nem chega lá, mas tudo bem. Mas o que eu queria falar era, isso daqui não faz parte da Bíblia, tá? Não faz parte. Tanto que em traduções diferentes isso daqui tá diferente, e para você ter um entendimento bom da Bíblia mesmo, isso daqui você tem que, excluir. Não faz parte do texto, certo? O texto começa aqui, todos os subtítulos que você vê, geralmente vai te levar para o engano. Geralmente vai te levar para uma interpretação errada. Mas vamos continuar. Não vou fazer corte não. Só foi um adendo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Yahusha, né? Yahoo. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Esses maiúsculos aqui eu sou contra, tá? Já bota minúsculo mesmo, porque não tem necessidade de ser maiúsculo, mas eu entendo pela religiosidade de algumas pessoas, de querer mostrar que filho, quando falar de filho, ele está falando de Jesus, quando falar de, sei lá, mais o que, bota em letra espírito, bota em letra maiúscula, mas isso daqui não existe no texto original, isso daqui é assim, normal, certo? Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Yahusha, o ungido, o Machia, nosso Senhor, nosso Curios, né? Continuando. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Yahoo, chamados santos, graça e paz de Yahoo, nosso Pai, e do Senhor Yahusha Hamashia. Então acabou aqui a introdução. Agora ele começa a falar realmente do assunto pelo qual ele escreveu essa carta. Primeiramente, dou graças ao meu Yahoo por Yahusha, o Machia, o ungido, acerca de todos vós. Porque em todo o mundo é anunciada a nossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunho de como incessantemente se faça menção de vós. Então ele estava sempre falando desse povo,
dessa igreja que está em Romanos, né? Desses seguidores que estavam lá na cidade de Roma, para as outras pessoas, para mostrar como Deus faz milagres, né? E muda as vidas das pessoas. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião de ter ido convosco, porque desejo ver-vos. Eu estou sempre trazendo para cima para não ficar na frente da minha cara. Porque desejo ver vocês para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus em ter convosco, isso aqui você ignora, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Você vê que aqui a inserção, ela não foi tão grave. Ele botou aqui no texto, mas até agora tem sido impedido. Eu acho que o copista, na hora que botou isso aqui, eu acho que ele botou para fazer pouco sentido de por que ele está falando que ele quer ir ter com as pessoas, mas ele não consegue. Então ele botou aqui, ele devia estar sendo impedido por algum motivo. Ele botou isso aqui como um comentário. Esse parênteses não existe, ele foi posto assim que as pessoas perceberam, os estudiosos, que as cartas antigas, né, mais antigas de Paulo, originais, não tinham esse trecho. Esse trecho só apareceu em cópias posteriores. Continuando. Você viu o que ele falou de gentios, né? Gentios são pessoas que não são do povo judaico. Que aí, por isso que ele vai começar a falar de grego, bárbaros, né? Romanos e outros povos. Eu sou devedor. Eu devo tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. A vós que estáis em Roma, tá vendo? Ele está falando com as pessoas de Roma. Essa carta é endereçada a eles. Isso aqui você ignora. Porque não me envergonho, tá vendo que ele ainda está no mesmo assunto. O texto não foi cortado. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que está em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro pelo judeu, começa pelo povo judeu, e depois também pelo grego, ou seja, depois os outros povos que não são do povo de Israel. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui ele já começa a mostrar por que ele escreveu essa carta, que ele quer falar sobre a fé, certo? Que é mais importante do que as obras daquelas pessoas que seguem a lei, correto? Aí continuando, isso aqui você ignora. Porque do céu se manifesta a ira de Yahweh sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. A diquia, né? De que é a justiça, a diquia é aquela injustiça. Porquanto o que de Yahweh se pode conhecer, nele se manifesta, porque Yahweh lhe manifestou, Deus lhe manifestou. O que de Deus se pode conhecer foi ele mesmo que mostrou. O ser humano, pela sua própria inteligência, pela sua própria pesquisa, jamais conheceria Deus, porque é algo muito distante dele, como criatura, certo? Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que as pessoas não fiquem se justificando, né? Inexcusável quer dizer sem culpa, né? Para que eles não fiquem achando que não tem culpa nenhuma. As pessoas que não acreditam nele, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Lembre-se que a gente está falando do povo romano. O povo romano é um dos povos mais pecadores que tinham na época. Um dos povos, não é pecadores a palavra, né? Porque se pecar é se desviar da lei eterna, mas seria um dos povos mais depravados que tinham na época. Não ficava muito atrás do grego, né? Você sabe que do grego vinha o bacanal, bacanalha, os cultos aos deuses e sexo em praça pública e as ninfas e etc e tal, né? Mas continuando. Dizendo-se sábios, essas pessoas, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram, agora vem a parte importante. E mudaram a glória do Deus incorruptível, de Yahweh incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis, ou seja, em vez de adorar
ao Deus eterno, eles começaram a adorar imagens de escultura. Pelo que também, por causa disso, por causa de fazer essas coisas, adorar imagens de esculturas, por causa disso, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, os desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Em outra tradução está os seus corpos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Fazer um corte. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Não vou falar sobre isso, a gente deixa para outro vídeo, mas já está lido aqui. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, não se importaram de aprender sobre Deus, sobre Yahweh, assim Yahweh os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, chega para cima, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, ignorantes, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. As pessoas que se brigam não se reconciliam, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Yahweh, não somente as fazem essas coisas aqui de cima, que são ruins, mas também consentem com os que as fazem, certo? Isso daqui você pula, já te falei, ignora. Que botou aqui que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Por que isso não faz sentido? Porque, eu não lembro se eu já falei aqui em outro vídeo, um versículo que fala que existem pecados que são para a morte, existem pecados que não são. Não sei aqui se todos os pecados que ele citou são pecados para a morte. Então esse trecho aqui não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum. A pessoa teria que conhecer muito da lei, a pessoa que fez o enxerto que eu tô falando, teria que conhecer muito da lei para dizer se todos esses pecados aqui são pecados para a morte, né? Uma pessoa sem misericórdia, eu acho que ela merece morrer, porque ela não teve misericórdia da outra pessoa e levou ela para a morte também. Mas uma pessoa soberba, ela merece morrer? Ela tá errada, tá, tem que se modificar, tá, mas merece morrer? Então esse trecho aqui não faz sentido, tá? Eu não sei se eu falei, as cartas não têm divisões, isso daqui, você ignora. Só continua a ler o que a gente estava lendo. Não somente fazem essas coisas erradas, mas também concede com as que fazem. Por quê? Porquanto é inexcusável, não tem desculpa, quando julgas, ó homem, a quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Ou seja, se você faz uma coisa errada, você não pode acusar o outro de fazer essa coisa errada. Você só pode fazer essa acusação se você mesmo não fizer nenhuma dessas coisas. Nem você, nem os teus. E sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Para Deus não tem desculpa, não. Se você faz coisa errada, ele já vai logo mostrar o que você faz. Não tem o que esconder, não tem papinho, não tem desculpa. Ele já vai direto em cima de você. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus, né? Do mesmo jeito que Yahusha acusava os fariseus e saduceus. Jogava todo o peso, né, da lei em cima das pessoas, mas eles mesmos não seguiam várias coisas. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. Você ignora isso? Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, né, que não tira a penitência em cima das pessoas, entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Yahweh, do juízo de Deus. Então, quanto mais você faz essas coisas, sendo injusto, mais você está juntando para cima de você, né, o resultado dos seus pecados. Para que quando chegar lá no final você vai ter tantos pecados que não vai ter como te salvar. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Olha que interessante. Vou até... vou ter que tirar, né? Vou até tirar aqui. Vamos lá.
o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Olha aqui. Vou botar aqui, ó. Certo? Agora a gente volta para a tela inteira. Isso é importante. Não se esqueça disso daqui, que vai ser importante quando a gente chegar lá na frente. A saber, qual é a recompensa? A vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Né? Ou seja, é corpo imortal. Incorruptível é isso. Um corpo imortal que não se deteriora com o tempo e não morre. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Iniquidade aqui, lembra que eu já falei para vocês? Deixa eu ver onde eu estou. Romanos 2, 8. Deixa eu ir aqui. Aqui é mais fácil. Romanos 2, 8. Aqui não está iniquidade, tá vendo? Está injustiça, que é adquia, né? Ato que viola a lei, certo? Por que eu trouxe isso daqui? Lembra daquele estudo que a gente fez? As pessoas que são desobedientes à verdade e obedientes a não seguir a lei. É disso que está dizendo aqui, não tem nada de iniquidade. Mas continuando. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Quando ele fala grego aqui, a gente acha, né, porque a gente não está vivendo na época de Paulo, mas a gente acha que ele estava falando primeiro do grego, do judeu aqui no caso israelita, né, é uma palavra metafórica para dizer isso, para o povo judeu, para o povo israelita, porque judeu vem de Judá, que é só uma parte do povo, né, só uma tribo, mas na verdade eu acho que ele está querendo dizer aqui todos os que receberam a lei, então é o povo de Israel. Ou o povo hebreu, né, que a gente também chama assim. E também do grego, ou seja, aquela pessoa que não faz parte do povo de Israel. Então, ele não está falando só do grego, obviamente, ele está falando do grego, do judeu, do romano, do pessoal da Turquia, e por aí vai. Dos africanos, e por aí vai. Todos os povos daquela época. Glória, porém, e honra e paz. Até eu perdi, calma aí. E honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Ele repete. Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas, certo? Todos para ele são iguais. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Olha que interessante. Lembra que pecar aqui é se desviar da lei. Todos que sem lei cometeram erros da lei, certo? Sem lei também perecerão. Então você tirando o pecado e botando a tradução correta, o texto faz mais sentido. Todos que sem lei cometeram crimes, o que é um crime? Quando você faz algo que está escrito na lei para você não fazer, certo? Todos que sem lei, sem a lei da terra, tá? Cometeram crimes, sem a lei também perecerão, vão ser mortos. E todos que sob a lei cometeram esses crimes, se desviaram da lei, pela lei serão julgados. Então, o povo que tem a lei, o judeu, se cometeu um crime que está escrito na lei, ele vai ser julgado por aquele crime e vai morrer. Mas aqueles povos que não têm a lei, que fazem coisas que na lei está dizendo para não fazer, eles também vão morrer, certo? É isso que está dizendo. Não é a interpretação que os pastores fazem de hoje em dia, não. Se você traduzir corretamente, você entende. A lei aqui, no caso, é a Torá. Todos que sem a Torá fizeram coisas que estão dizendo na Torá para não fazer, sem a Torá também perecerão. Porque é a Torá que salva. Tá? Só para deixar claro. É a Torá que te mostra o caminho correto para que você seja salvo. A Torá não salva, vou só corrigir minha fala. A Torá que mostra o caminho correto para que no final você seja salvo, porque você não seja condenado pelas coisas erradas que estão descritas na Torá para você não fazer. Aqui. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Ou seja, os que seguem a lei. Né? Ouve nesse sentido. Não, ouve no sentido só entrar pelo ouvido e não fazer nada. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei antes de ser justificados. Olha aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo sem tirar. Não consigo. Qual é o... Tem que tirar? Aqui. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pronto, agora eu volto. Volto para a tela inteira. Isso também é importante, não se esqueça. Para quando a gente chegar lá na frente fazer sentido.
Vou fazer o corte daqui a pouco. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei aqui é a Torá, tá? Quando os gentios que não têm a Torá fazem naturalmente as coisas que são da Torá, não tendo eles a Torá, são para si mesmo Torá. Ou seja, se você não tem uma lei, não tem o conhecimento de uma lei, mas acaba fazendo todas as coisas que a lei manda fazer, e essa lei aqui não é uma lei humana, né? É a lei do eterno, a lei de Deus. A lei de Deus é fazer todas as coisas boas, fazer o bem e não fazer o mal. Essa é a lei do eterno, certo? Quando você acaba fazendo todas essas coisas boas, né? Vocês são naturalmente lei para si mesmo. Porque a sua mente vai te julgar das coisas erradas que você fizer e das coisas boas que você fizer também. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. As pessoas que não têm a lei, mas fazem as coisas boas. Testificando juntamente com a sua consciência, né? E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente não conhece lei nenhuma, mas faz uma coisa errada, a nossa mente vai lá acusando. Pô, você não devia ter feito aquilo. Não é dessa forma. Eu fiz uma coisa errada. Você mesmo se acusa, né? Mas quando você faz o que é certo, e todo mundo te acusa, o que você fala? Não vou mudar. Eu fiz o certo. Tá todo mundo me acusando, mas esse é o certo. Eu fiz o certo. Se as pessoas não gostaram, o problema é delas, né? Assim que a gente fala. Então é disso que tu tá falando, né? Quando você faz o que a obra da lei é escrita no seu coração, a sua consciência vai te defender ou vai te acusar, né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Isso daqui você ignora. Eis que tu, vou fazer um corte. Eis que tu, que tens sobrenome judeu, agora ele não está falando com os romanos, agora ele está falando com o judeu, e que repousa na Torá, na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruídos pela lei, né? E confias que é guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de nécios, de ignorantes, mestre de crianças, que tens a forma de ciência na verdade da lei. Olha só que interessante. Ele está falando que o judeu, deixa eu pegar isso aqui, tem a forma da ciência na verdade da lei. Pois tu, que ensinas ao outro, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes esse sacrilégio de fazer idolatria? Tu que te glorias na lei, na Torá, desonras a Yahweh pela transgressão da Torá, pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eu já até li esse versículo para vocês acho que 3 vídeos atrás. Era onde isso? Não lembro. Isaías? Não lembro mesmo. Mas vou continuando. Por quê? Olha, tu vê que essa parte do texto aí tá falando com os judeus, não tá falando mais com os romanos, tá? É interessante você entender que parte do texto aí tá falando com os judeus, que tem a lei, que tem a Torá, e outra parte do texto ele tá falando para os romanos que não tem a Torá. Mas ele sabia que os judeus iriam ler esse texto, certo? Por isso que as pessoas não entendem romanos, que acham que ele tá falando só com o romano. Não, ele tá falando com os dois povos que estão em Roma. A carta foi para eles. Alguns eram judeus, outros não eram, porque todos aceitaram a palavra o evangelho, a boa nova, né, de que Yahushua veio para salvar, né, e que as pessoas que tinham pecado, esses pecados seriam perdoados, de graça. É aí que a gente vai chegar. Porque a circuncisão, porque todo judeu tinha que circuncidar, que é tirar aquela pele do pênis, do prepúcio, porque e era uma lei, era uma lei não, era um mandamento, né, que veio depois de Abraão. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Presta atenção. A circuncisão só é proveitosa se você guardar a lei, se guardar a Torá. Mas se tu é transgressor da Torá, a tua circuncisão não serve para nada, né? Se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, que são as pessoas que não foram circuncidadas, ou seja, o grego, o romano, se portanto, a circuncisão guardar os preceitos da lei, presta atenção. Paulo que está falando. Se as pessoas que não são circuncidadas guardarem os preceitos da lei,
então a incircuncisão dele não será reputada como circuncisão? Uma pergunta. Vou pegar isso daqui também. Tudo isso daqui vai ser importante. Ó, isso aqui vai ser importante quando a gente resumir o texto. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, se cumpre a Torá, não te julgará. Porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Tá vendo qual a importância que ele está falando? Tanto da circuncisão quanto da incircuncisão e quanto você cumprir a lei? É Paulo que está falando isso, tá? É Paulo. Olha a importância de você cumprir a lei, sendo você circuncidado ou não. Porque não é judeu o que é exteriormente, e nem é circunciso, ou tem circuncisão, o que é exteriormente na carne. Olha o que ele está falando. Ele está literalmente indo contra os que os judeus pregavam, os que os sacerdotes, fariseus, escribas pregaram. Saduceus pregavam. O importante não é a circuncisão na carne, certo? O importante é você ser circuncidado no coração. O que é ser circuncidado no coração? Você seguir a lei eterna. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é no coração, no espírito. Que é no coração, no espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É interessante ele falar que é circuncisão, a que é do coração, no espírito. Vou chegar lá, no próximo vídeo. Mas continuando. Isso aqui tu ignora, certo? Vou ler de novo. Mas é judeu que é no interior, e circuncisão que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Qual é logo a vantagem de ser judeu? Qual é a utilidade, então, da circuncisão? E se ele falou que isso não é importante, qual é a vantagem, então? Aí ele fala, muita. Não é ruim. Ele é bom. Em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Yahweh lhe foram confiadas. Então, se Deus escolheu primeiro esse povo, falou para ele circuncidar e seguir a Torá, é porque é muito importante que você faça parte desse povo, certo? Depois, sim, para os gentios, para as pessoas que não são judias. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Yahweh. De maneira nenhuma. Sempre seja verdadeiro Deus e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. É Deus que tem que te justificar. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Que não existe. De maneira nenhuma. Deus não vai ser injusto de maneira nenhuma. De outro modo, como Deus julgará o mundo? Ele só pode julgar o mundo se ele for justo, né? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador, como transgressor da Torá. Porque não dizemos, isso aqui você ignora, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Se a pessoa está fazendo mal para que venha um bem depois, a condenação deles é justa. Olha só, vou pegar isso aqui também porque isso é importante, eu nem tinha percebido da outra vez que eu li. Mas a pessoa que diz, façamos males para que depois venham bens, a condenação desses é justa. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois antes já demonstramos que tanto judeus como gregos estamos todos debaixo do pecado. Todos estamos debaixo do pecado, certo? Todos estamos debaixo do desvio da lei, do desvio da Torá. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, né, uma sepultura aberta, com a língua que trata enganosamente, peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecerem os caminhos da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Né? Isso daqui tudo é uma passagem, tá? Que ele está citando, do Velho Testamento.
Desculpa, parei para beber água e dar comida pro felino. Mano cinza. Onde eu tava? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Essa expressão aqui, vou até voltar de novo. Essa expressão aqui que é o foco de todo o problema, certo? Preste atenção. Tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. O problema é, as pessoas não sabem o que significa a expressão debaixo da lei. Ou melhor, foi alterado na cabeça das pessoas. Foi alterado na cabeça das pessoas o que significa estar debaixo da lei. Para você entender o que significa debaixo da lei, é só você inverter. Quem está acima da lei? Não existe ninguém acima da lei. Quem está acima da lei é Alexandre de Moraes? Quem está acima da lei é Deus, que criou a Torá, a lei. Dessa lei que ele está falando, não está falando de lei de homens, certo? Todos estão debaixo da lei, sem exceção. Todos existem debaixo da lei. Inclusive Yahushua. Todos estão debaixo da lei. Por isso que Yahushua seguiu toda a lei. Ele não pecou. Não teve pecado algum. Então ele seguiu toda a Torá. E isso quer dizer estar debaixo da lei. Se você não está debaixo da lei, você não está acima. Você está junto dela. Se você não comete nenhum crime, né? Nenhuma das coisas que a lei fala para você não fazer, ou fazer, você está debaixo da lei se você comete o crime, então a lei está em cima de você te condenando, certo? Mas se você não cometeu nenhum crime, você está junto dela. Está aqui, ó. A lei está comigo, né? Eu sigo com a lei, baixo do meu braço, porque eu sigo toda ela. Não é isso que a gente fala dos crentes que estão com a Bíblia debaixo do braço? Se está com a Bíblia debaixo do braço é porque ele segue a Bíblia. Então, nesse sentido metafórico, se você não está debaixo da lei é porque você segue toda ela, toda a Torá. E isso que quer dizer estar debaixo da lei. E não que botaram na cabeça de vocês de que o judeu, desde que Moisés instituiu a lei até Jesus, eles estão debaixo da lei e os outros não estão mais debaixo da lei. Não é isso não, tá? Debaixo da lei é quem cometeu o crime. Quem cometeu o que a lei disse para não fazer. E você vai ver pelo texto que é disso que ele está falando. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Yahweh. Por isso, nenhuma carne seja justificada diante das obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do desvio da lei, certo? Dos erros ou do desvio do caminho. Pela lei vem o conhecimento de quando você está desviando do caminho, quando você está errando o alvo. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque se você estiver nas obras da lei, você está no caminho correto, certo? Se você está no caminho correto, você não tem que ser justificado por nada. Você já vai ser justificado por outra coisa, que ele vai falar ainda. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, ou seja, para o gentio, tendo testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei. Não percam isso de vista, certo? Vou também aqui deixar grifado. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Yahushua, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, todos erraram o alvo, todos eles, seja o judeu, seja o grego, todos eles erraram o alvo e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificado gratuitamente pela sua graça é meio redundante, né? Porque graça quer dizer de graça e gratuitamente quer dizer de graça. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua dádiva, né? Aqui é o caris, a sua dádiva, a sua boa vontade, né? Pela redenção que há em Yahushua ungido, ao qual Yahweh, Deus, propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, né? Ou seja, Jesus foi sacrificado como um cordeiro para tirar pecado do mundo, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados, remissão dos erros que as pessoas cometeram da Torá antes cometidos. Isso é muito importante. Sobre a paciência de Deus. Olha só, vou pegar de novo. Eu estou tirando muito do tela inteira, mas paciência comigo.
Ó, os pecados antes cometidos, certo? Você vai ser perdoado quando você aceita Jesus pelos seus pecados que antes foram cometidos, pelos seus desvios da Torá, pelos seus desvios do caminho, né? Pelo seu erro do alvo, que foram antes cometidos, antes, certo? Para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua, em Jesus. Onde está logo, então, o orgulho? Jactância e orgulho. É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Certo? Então, o que ele acabou de dizer? Que o orgulho que o judeu sentia, por causa que ele tinha Torá, foi excluído. Por qual lei? Por qual lei? Tinha alguma lei que... Não. Tem alguma obra? Não. Mas por causa da fé. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Esse sem as obras da lei aqui, não quer dizer que o homem vai ser justificado só por ter fé, sem seguir as obras da lei. Não. Ele está falando que a justificação vem só pela fé, não contando se você... não sendo justificado por causa da obra da lei, certo? Ele vai falar isso para frente, tá? Por isso que eu tô falando isso. Os pastores usam isso daqui para falar. Você vai ser justificado pela fé e não tem que seguir a obra da lei. Não é disso que ele está falando. Ele vai falar isso daqui a pouquinho. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Acho que eu li algo lá do Velho Testamento também falando sobre isso. Que Deus era Deus de todos, né? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão por meio da fé, a incircuncisão, né? Ele faz os dois. Agora o versículo mais importante, que vocês não podem esquecer. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Correto? Antes, estabelecemos a lei. Esse é o versículo que você não pode esquecer. Porque destrói totalmente a teoria do debaixo da graça e não debaixo da lei. Tá gravando? Tá. Eu olho para ver se tá gravando. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Por quê? Desculpa. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Né? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você faz uma obra da lei, você tem que fazê-la para que você não seja cobrado depois. É disso que ele está falando. Mas, se você faz uma obra porque você teve fé, você não fez isso por causa de que você ia ser cobrado depois, mas você fez isso por causa que você sabia, tinha crença em algo que você não via, porque isso quer dizer fé, algo que você não via resultado, mas você acaba recebendo esse galardão, esse resultado, essa recompensa de graça, só porque você creu, certo? Mas para aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado. Ou seja, bem-aventurado o homem que o Senhor não cobra o erro que ele cometeu. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Davi acabou de falar. Paulo ele se justificava muito com o Velho Testamento. Ele não excluía nada no Velho Testamento. Porque não era velho, né? Não excluía nada das Escrituras. Ele pegava a Escritura e esfregava na cara dos judeus que não conhecia a Escritura. Correto? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Como foi cobrada, né? Como foi imputado julgado, né? Como foi, então, julgado? Estando na circuncisão ou na incircuncisão?
Abraão não foi circuncidado, né? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão depois, né, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse o pai de todos os que creem. Isso aqui você ignora. E fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, ou seja, não somente Abraão se tornou pai dos judeus, mas também daqueles que andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Ou seja, aquelas pessoas que também creem em Yahweh, né? E fazem, mesmo sem ter a lei e as obras da lei, essas pessoas vão ser também justificadas. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei, os judeus, são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a promessa foi feita para Abraão, que não tinha lei nenhuma, e a promessa foi feita para Abraão e para todos da sua descendência. Agora um versículo importante, que muitas pessoas não entendem. Porque a lei opera a ira. Porque não há lei, porque onde não há lei também não há transgressão. Isso é óbvio. Onde não tem lei, não tem transgressão da lei. Onde não tem lei, não tem crime. Só existe crime depois que se institui a lei. Mas por que ele fala que a lei opera a ira? Porque se você existe uma lei e a parte do povo que a segue recebe bênçãos e dádivas. Mas aquela parte do povo que não a segue cai sobre ele a ira de Deus. Por isso que a lei opera a ira. Portanto, é pela fé, é pelas coisas que você não vê, mas acredita, para que seja para que seja de graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade de Abraão. Vê como faz sentido agora o texto? Não somente ao que é da lei, mas também à posteridade, né, aos descendentes que são da fé e de Abraão, o qual é o pai de todos. Tá perfeito o texto, né? O qual é o pai de todos? Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, ele ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. O Deus que consegue fazer todas as coisas, é ele que vai fazer essas coisas, né? Por meio da nossa fé. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Tá vendo como faz sentido o texto você tirando isso daqui? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Yahweh, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Olha só, tá falando do poder de Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Yahushua, nosso Senhor. O qual, por nossos desvios da lei, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por causa, né, do nosso Senhor Yahushua ungido. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a esse dom de graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus, ou seja, esperança que teremos de volta a glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência. Isso é óbvio, né? Todas as pessoas que são pacientes acabam se tornando experientes, e a experiência produz a esperança, né? Quanto mais experiente você se torna, mais você tem esperança. E a esperança não traz confusão, preste atenção. A esperança não traz confusão. Depois que você ter tido paciência, ter tido experiência, ter tido esperança, você não se confunde. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios aqui vamos lá.
A gente tem que ver. Eu nem sei que capítulo eu tô. Tô no 5? 5, 6. Vamos lá olhar. Romanos 5, 6. Eu só quero saber para ter certeza. Acebes, desprovidos de referência para com Deus, condenando Deus, ímpio. Então, ou seja, esses são os condenados, né? Não é ímpios aqui, é condenados. Desprovidos de referência referencial para com Deus, condenando Deus, né? Ou seja, são as pessoas que são condenadas, tá? Não é impiedade aqui não, é literalmente condenados. Vamos voltar para o texto para fazer mais sentido. Porque Cristo, então, nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos condenados, certo? Por aqueles que cometem crimes. Porque apenas alguém morrerá... Olha como faz sentido aqui. Porque apenas alguém morrerá por um justo, né? Normalmente as pessoas morrem defendendo as pessoas que são justas. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, né? As pessoas morrem pelas pessoas que são boas. Normalmente não morrem pelas pessoas que são condenadas pelos pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus morreu por nós, sendo nós o pior da humanidade. Né? Nós não éramos justos nem pessoas boas. Jesus morreu por nós, Yahushua, o Cristo, o ungido, morreu por nós, sendo nós pessoas que não seguiam a lei, não seguiam a Torá. Nós nos desviávamos do caminho e errávamos o alvo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, tá vendo? Inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Curios, nosso Senhor, Yahushua ungido, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, fomos reconciliados com Deus. Lembra que ele falou das pessoas que não são reconciliáveis? Nós fomos reconciliados. Pelo que, como por um homem entrou o erro do caminho no mundo, e pelo erro a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos erraram, certo? Porque todo mundo seguia corretamente. Um homem começou a errar, todo mundo começou a errar depois dele. Correto? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ele já tinha dito isso lá em cima. Ou seja, de Adão até Moisés, o erro estava no mundo. O pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, as pessoas erravam e eram mortos por causa disso, porque saíam do caminho, mas eles não poderiam ser condenados de verdade porque uma lei não havia sido escrita. Abraão tinha conhecimento do caminho correto, ele sabia muitas coisas da lei, mas ele foi justificado pela sua fé naquelas coisas que ele acreditava. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, ou seja, até aqueles que não se desviaram do caminho da mesma forma que Adão fez, ou qual é a figura daquele que havia de vir. Então preste atenção no versículo. Esse versículo aqui, quando fala que a morte reinou, deixa eu pegar, calma aí. Esse versículo aqui, que a morte reinou desde Adão até Moisés, isso não quer dizer que a morte não continuou reinando, não. Ele só está falando que a morte reinou porque todos se desviavam do caminho e não tinham um caminho para seguir. Né? Se a lei é o caminho a seguir, ninguém que eu falo, as outras pessoas sem ser Abraão, né? Os outros povos, ou não tinha nenhum povo que tivesse um caminho claro. É isso que você tem que fazer, essas são as coisas que você tem que fazer. Não tinha isso escrito, né? Não tinha esse conhecimento. Então por isso que a morte reinou, porque todo mundo saía fazendo o que queria e acabava morrendo por causa disso. Não seguindo o Eterno, não glorificando Ele, não fazendo as obras do bem e não fazendo as obras do mal, né? Então, continuando. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, ou seja, o dom de graça, que é de um só homem, Yahushua ungido, abundou sobre muitos.
Eu dei uma pausa aqui. Falei muito rápido, falei. Eu dei uma pausa aqui porque eu queria lembrar essa palavrinha aqui, ofensa. Quando você não segue qualquer uma das leis do Eterno, que na verdade são ensinamentos, você comete ofensa contra Deus. E é dessa ofensa que ele está falando aqui. Então é disso que você tem que ter em mente quando você lê esse versículo. Mas não é assim o dom gratuito, ou seja, aquilo que eu te dei de graça, o perdão que eu te dei de graça, não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa é eterna. Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, Adão ofendeu ao Criador fazendo o que Deus falou para ele não fazer, diretamente. Deus chegou para ele e falou, não coma. E ele foi lá e comeu, entendeu? Então foi uma ofensa. É disso que ele está falando. Se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça, ou seja, o perdão de graça de Deus e o dom pela dádiva, né, o presente de graça, que é de um só homem, Jesus, que abundou sobre muitos. Ou seja, um ofendeu e muitos vieram para a ofensa, enquanto muitos tinham pecados, estavam desviados, esse dom de perdão de graça vieram para todos por causa de Jesus, que é um só também. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Não foi assim a dádiva, o presente como a ofensa, por um só que errou o caminho, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, você tem muitos pecados, né? Mas o dom gratuito veio para todos os pecados que você teve. Porque se pela ofensa de um a morte reinou sobre esse, muito mais os que receberam a abundância de graça e pelo dom da justiça reinarão em vida por um só, Yahushua, Cristo, ungido. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, já tinha falado sobre isso, de Adão, né? Assim, pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Jesus, que era um só, que nasceu no pecado, né? Na época do pecado, que eu quero dizer, que tinha um corpo humano comum, como o nosso, seguiu todas as leis do Eterno e morreu ainda sendo inocente. Foi morto ainda sendo inocente. Então, por causa da obediência dele, Jesus, de Yahushua, muitos serão justificados depois, né? Porque a lei não vai poder matar uma pessoa que cometeu crimes, já que ela acabou matando uma pessoa que não cometeu. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei veio para que todos soubessem que estão ofendendo a Deus, certo? E muito na sua vida. Mas onde esses erros abundaram, muito mais abundou os perdões de graça, né? Onde os desvios do caminho abundou, porque o caminho foi mostrado, a lei foi trazida, muito mais abundou o perdão de graça. Para que assim como o erro reinou na morte, também a graça reinasse na justiça para a vida eterna por meio de Yahushua, nosso Senhor. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. A graça, esse dom de graça, não nos deixa permanecer no erro, certo? No desvio da lei. Antes nos livra do poder desse desvio, certo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Permaneceremos desviando do caminho? Permaneceremos errando o alvo? Para que a graça abundasse mais ainda? De modo nenhum. Então, deixa eu grifar isso aqui também, porque é importante. Nós que estamos mortos para o desvio, né, do caminho, como viveremos ainda nele? Olha que importante. Acho que tem que botar isso aqui também. Como é que você repete? Calma aí. Repetir, Ctrl Shift Y, para não ficar tirando. Pronto, agora consigo fazer por aqui.
Nós que estamos mortos para o desvio do caminho por causa de Jesus, como ainda viveremos no pecado? Né? Como viveremos ainda, agora que já sabemos, né? Recebemos a perdão de todos os erros que cometemos antes, como ainda cometeremos erros para frente? De maneira nenhuma. Né? Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que ele quer dizer com isso? De sorte que fomos sepultados com ele, ou seja, você não tem que mais viver a sua vida, certo? Nós fomos sepultados, vocês estão mortos para si mesmo, para seus próprios desejos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esquece aquela vida para trás, isso quer dizer batismo, né? E vamos viver em outra vida, uma vida completamente correta, certo? Sem cometer os crimes, sem cometer os desvios da lei, os desvios do caminho, tudo aquilo que eu tenho falado. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, olha só, olha o batismo aí, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, nosso corpo de desvio, seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao desvio do caminho, ao erro do alvo. Então, nosso corpo do erro, do alvo, seja desfeito, nosso corpo que está sempre propenso, né, a fazer coisas erradas, seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais a esses erros. Porque aquele que está morto está justificado do erro. Né? Se você está vivo e você quer viver a sua vida, você não está justificado do erro, não. Tá? Então esse versículo é muito importante. Ctrl Shift Y. Então, se você acha, eu tenho a minha vida, né? Eu vou viver a minha vida, vou fazer minhas vontades, fazer meus desejos. Você não está justificado. Apenas aquela pessoa que se acha morta para si mesmo está justificada dos seus erros, dos seus pecados, porque ela vai viver conforme as coisas corretas. Certo? É dessas pessoas que Paulo vai falar daqui a pouco, lá na frente. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Né? Se você vai viver com Cristo, você não vai viver fazendo coisas erradas nem seguindo os desejos do seu próprio coração. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, para o erro, mas, quanto a viver, vive para Deus, vive para Yahweh. Assim também vós considerai-vos como mortos para o desvio do erro, né? Se considerem mortos para esses desejos errados, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, lhe obedecendo aos seus desejos. Acabei de falar isso, mas graças a Deus eu lembrei, graças a Yahweh, né? Lembrei do que ele estava falando. Nem lembrava que ele estava aqui um pouco mais na frente. Quando ele fala, não reine o pecado em vosso corpo mortal, ou seja, não reine sobre o vosso corpo os desvios do caminho, os desvios da lei, né? Os desvios do erro, né? Do alvo. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao desvio do alvo, ao desvio do caminho, por instrumentos de iniquidade. Vamos lá ver? Eu nem sei que capítulo estou. 6? 6? 6. Provavelmente. Aqui, iniquidade. 6:13. 5, 6, 13. Adquia. Óbvio, né? Adquia, auto que viola a lei. Certo? Não é injustiça não, tá? Quer dizer, é injustiça, porque de que é justiça, adquia é aquela pessoa que vive fora da justiça, que não quer seguir nenhuma lei. É nesse sentido. Onde eu estava? Não entregue os vossos membros ao desvio por instrumentos de pessoas que vivem sem a justiça. Né? Mas apresentai-vos a Deus como vive dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o desvio do caminho não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o que ele quer dizer? A lei estava em cima de você te julgando, né? Te condenando. Mas agora que você está morto,
para os seus próprios pecados, não os cometendo mais, vocês não estão mais debaixo da lei, porque ela não vai te condenar. Porque você tinha condenações passadas, elas foram perdoadas de graça, mas de agora em diante, não cometa mais erros. Não cometa. Se você parar de cometer esses erros, aí sim, você não está mais debaixo da lei, mas debaixo daquele perdão dos pecados que antes você cometeu. Tá? Que isso esteja muito claro. Pois que? Pecaremos, então? Porque não estamos mais debaixo da lei? Mais debaixo da graça? De modo nenhum. Olha aqui. De modo nenhum. Eu vou pegar esse daqui também, porque é o que mais todo mundo usa. Vou pegar ele também. Né? Não sabeis vós aqui a quem vós vos apresentais como servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vocês são servos daquilo que vocês obedecem. Se vocês obedecem ao seu próprio corpo, né, a seus próprios desejos, cometendo desvios do caminho, né, errando o alvo, vocês são servos de seus próprios desejos que vão te levar para a morte. Mas se você é uma pessoa obediente, que segue a lei, vocês vão ser levados para a justiça. É disso que ele está falando. Mas mas graças a Deus, ou melhor, mas Deus de graça, que tendo sido servos do pecado, tendo sido servos da desobediência, agora obedeceste de coração à forma de doutrina que foi lhes entregues. Olha, a doutrina que lhes foi entregues. Fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vocês foram agora libertados do pecado, mas não no sentido de que vocês foram libertados dos erros que vocês cometeram e agora vocês estão livres, né, da condenação. Não é disso que ele falou agora, não. E vocês estão, os seus corpos, né, as suas vidas, que antes eram sendo sempre levadas a fazer coisas erradas, hoje vocês são libertos dessas coisas erradas que te dominavam. E você hoje pode escolher seguir essas coisas erradas de novo ou seguir a justiça. Certo? Agora sim, isso dá certo. Falo como um homem. Pela fraqueza da vossa carne. A gente sabe que a carne é fraca. Né? Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Do mesmo jeito que vocês faziam as coisas erradas e eram, né, se serviam a elas, agora servem a outras coisas. Vocês já não são mais servos dessas coisas. É literalmente o que ele vai falar agora. Porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça. Se a pessoa fala, eu errei porque a carne é fraca, ele está querendo dizer que ele é servo do pecado, servo do erro. E se ele é servo do erro, ele não tem como fazer outra coisa a não ser a coisa errada. Ou seja, se ele está falando, se ele está se justificando, falando, eu traí minha esposa porque eu não consigo, né, resistir à tentação. Se ele está falando isso, ele está se justificando diante de Deus, falando que ele não consegue fazer a coisa certa. Isso faz sentido diante de Deus? Né? Diante do Criador? Não, não faz sentido. Ele está falando, quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Né? Eu não posso te condenar se você não consegue fazer a coisa certa. Mas agora que eu te libertei de fazer a coisa errada, você está fazendo a coisa errada por livre e espontânea vontade. E agora você pode ser condenado debaixo da lei. Certo? E que fruto tinhas, então, continuando a ler, das coisas de que agora vos envergonhais? Por que vocês se envergonham das coisas erradas que vocês faziam? Porque o fim delas é a morte. Olha, como isso é importante. Eu não tinha percebido esses versículos importantes, mas agora que eu estou lendo com vocês, é outra coisa, né? Mas agora, libertados do erro e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, ou seja, comecem a produzir frutos de justiça, né? Ou seja, comecem a fazer boas ações, tanto para vocês mesmos quanto para os outros, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado
A recompensa de você errar a Torá, né? A recompensa é a morte. Mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, porque você não merece ela. Você recebeu perdão de graça, e de graça, por você começar a seguir o caminho correto, você vai receber a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui você ignora, como eu sempre falo. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Olha, preste atenção. Por que ele está falando isso? Ignora isso aqui, tá? Isso aqui está errado. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ela viver. Está-lhe ligada pela lei. E a lei aqui é Torá, tá? Falava que ela estava ligada. Morto o marido, ela está livre da lei. Porque o marido morreu, né? Então ela não precisa continuar casada com um cara morto. Então ela está livre para se casar com outro. Não é isso? Porque nessa época aqui o divórcio era muito difícil de se conseguir, somente em caso de adultério. Mas se o marido não adulterou, ela está presa a ele. E não pode se divorciar. Era assim que era antigamente. Assim que é na lei do eterno, tá? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, se for de outra pessoa. Mas morto o marido, está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, olha a metáfora que ele faz. Ele citou uma lei da Torá e agora ele vai fazer uma metáfora. Assim, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Jesus Cristo, né? Para que sejais de outro. Olha só, a gente vai ser de outro porque Jesus morreu? Vai ser de quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de dermos fruto para Deus, a fim de que demos fruto para Deus. Olha que interessante. Enquanto Jesus estava vivo, né, a gente estava sujeito à lei de estar junto daquele noivo. Mas quando ele morreu, a gente estava livre para ficar com outro. Outro quem? Outra pessoa? Não, o mesmo Jesus que ressuscitou. Esse já é outro de um corpo incorruptível e a gente agora está livre para ficar com ele. É muito maneiro, né? É uma metáfora que ele fez. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, as paixões do desvio do alvo, que são pela lei, isso é óbvio, operavam em nossos membros para darmos frutos para a morte. Mas agora que estamos livres da lei, né? Livres da lei em que sentido? Não precisamos mais segui-la? É disso que ele está falando? Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, nossos desejos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Novidade de espírito em que sentido? Ele vai falar lá no capítulo 8, quando ele falar das obras do espírito e as obras da carne, né? Ele no 8? Ou é aqui? Não lembro. Então é disso que ele está falando. Quando ele fala estamos livres da lei, não estamos livres de seguir a lei, não. Estamos livres da lei nos condenar. É disso que ele está falando. Dos nossos pecados que cometemos antes. Eu vou sempre citar isso porque é disso que ele está falando. Morremos para aquilo que estávamos retidos. Por que estávamos retidos? Porque tinha uma condenação em cima da gente. Aquela condenação foi tirada, foi perdoado, né? Recebemos a absolvição, mas de agora em diante a gente não pode mais cometer erros, né? Nem desvios. Para que sirvamos, finalmente, né? Não vai vir um policial em cima da gente nos prender, né? É disso que ele está falando. Enquanto a gente estava lá agindo contra a lei, ou tendo erros no nosso histórico, né? Crimes no nosso histórico, toda hora a gente vivia, né? Fugindo, porque a polícia está sempre em cima. Mas agora que a gente está livre disso, né? Dessas condenações que tinham, a gente agora pode viver tranquilo e pode escolher viver na novidade do espírito e não da carne, certo? A lei ignora isso, de novo. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo algum. Olha aqui, de modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. A lei é um desvio do erro? De modo algum. Mas eu não conheci esse desvio senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo, né? Os nossos desejos mundanos, se a lei não dissesse não cobiçarás. Cobiçar é um desejo da carne. Mas o pecado, mas esse desvio,
tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim o desejo. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. O que ele quer dizer? A gente é assim, né? Só porque a lei diz não faz alguma coisa, a gente vai lá e tem... O que será que acontece se eu fizer? É disso que ele está falando. Veio o desejo. Por que veio o desejo? Porque ele acabou de ver que não deve se fazer, né? Ou seja, não adultere. Tudo bem, a pessoa vai lá e se casa, mas quando ele vê que existe a lei, não adultere, deve ser interessante adulterar, se não estão pedindo para não fazer. O corpo dele sente essa necessidade, essa vontade, né, esse desejo. Então é disso que ele está falando. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Eu vou pegar isso também? Porque as pessoas ignoram o que o Paulo fala. Antes, ele vivia sem a lei. Quando antes? Aí você tem que conhecer a história de Paulo. Ele era soldado romano. Ele vivia sem a Torá. Certo? Mas, quando ele se converteu, veio o mandamento e reviveu o pecado dele. Opa! Então quer dizer que aquelas coisas que eu fazia eram erradas? Eram desvios? Né? Pecado aqui é desvio. Então aquelas coisas que eu fazia eram erradas? E pronto. Ele estava condenado, porque ele tinha feito várias coisas erradas, de acordo com a Torá. Mas enquanto ele era soldado romano, ele estava de boas. Porque ele, segundo, se ele era um soldado romano, ele não fazia coisas erradas. Né? Ele seguia a lei romana. Né? Ele não era um criminoso. Ele, muito pelo contrário, ele prendia criminosos. Muito que ele prendeu vários cristãos e matou. Porque, segundo a lei romana, esses cristãos eram criminosos. Mas a partir do momento... Mas aí, na cabeça dele, de acordo com esse texto, ele vivia sem a lei. A partir do momento que ele se converteu e ele teve conhecimento da Torá, ele percebeu que ele estava em pecado e ele que deveria ser morto. Mas o mandamento que era para a vida, eu achei eu que me era para a morte. Ele não conhecia o mandamento. A partir do momento que veio o mandamento que era para a vida, todo mandamento é para a vida, tá? Então vou pegar isso aqui também. O mandamento é para a vida, certo? Eu achei que era para minha morte, porque eu tinha cometido erros. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Assim, a lei, a Torá, ela é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom para a morte? De modo nenhum. Né? Ou seja, se você hoje segue a Torá, você não vai ser condenado, como muitos pastores falam. Não, isso é o correto. Esse é o que você tem que fazer. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Tá vendo? Isso só acontece por causa do mandamento. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu sou carnal. Presta atenção nisso, também é importante. Não se esquece disso, porque lá na frente ele vai falar, como eu falei para vocês, sobre as obras do Espírito e as obras da carne. Então isso daqui, que a lei é espiritual e eu sou carnal, faz muito sentido quando você chegar lá na frente e ver as obras do Espírito e as obras da carne. Porque as obras do Espírito são seguir a Torá. Quando você faz as obras do Espírito e se atenta nelas, você acaba seguindo a Torá de tabela, né? Seguindo a lei. Porque o que eu faço, não aprovo, pois o que quero fazer, que é seguir a lei, isso não faço, mas eu aborreço. O que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, porque o que ele quer? Fazer as obras dos desejos dele, da carne, né? Quando ele não faz o que ele quer, ele consente com a lei. Presta atenção. Que é boa. Então é muito importante isso. A lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim me manda eu fazer coisas erradas. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha só, ele está falando da carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem, né? Então, o tempo todo, as minhas vontades, os meus desejos, os meus planos, todas as coisas que eu quero fazer, não operam bem, só operam coisas ruins, certo? É isso que ele está falando, tá? Não sou eu que estou afirmando isso, não. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que eu não quero,
já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, certo? Ele está falando que existe uma lei, como é que é a palavra? Não é pitafórica, é? Esqueci a palavra agora, não importa. Existe essa lei intrínseca no ser humano, de que o ser humano em si ele quer fazer coisas erradas, mas o espírito que está nele o impele a fazer coisas boas. E você, pessoa, tem que escolher. Você, alma, né? Você, pessoa viva, tem que escolher qual dos dois que você quer seguir. Então eu acho, essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Por dentro, eu tenho prazer na lei de Deus. E isso é importante, eu vou grifar, porque as pessoas acham que Paulo não gostava da lei. Ao contrário, ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do erro do caminho que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Quem vai me lembrar? Ele vai botar aqui, dou graças a Deus, né? Dou graças a Yahweh, por meio de Yahushua, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. E agora, vocês viram no texto ele falando que você não tem que mais seguir a lei porque você está debaixo da graça? Agora, a gente já acabou o texto, tá? Acabou. Agora vocês entenderam de tudo que ele está falando? Em algum momento no texto ele falou que você não tem que seguir a Torá? Nenhum momento do texto, várias partes do texto ele falando a lei é boa, a lei é espiritual, né? A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, a lei é para a vida, né? Eu vivia sem a lei, mas agora não vivo, né? Vamos viver agora em pecado, desviando da lei? De modo nenhum. E por aí vai, gente. Tudo que eu pegar. Não sabeis para os irmãos que a lei tem domínio sobre o homem enquanto tanto tempo que ele vive? Durante todo o tempo em que você vive, a lei tem domínio sobre você. Você não está livre dela. Porque o fim, né, dos desvios da lei é a morte. Vamos lá, vamos pegar mais. O pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque vocês tinham condenações e agora você não tem. Pecaremos, então? Desviaremos da lei, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não! Vocês têm que continuar seguindo a lei, certo? Não reine, portanto, o desvio da lei em vosso corpo mortal para lhe obedecer aos seus desejos. E todos os que eu grifei aqui, vocês vão perceber isso. Porque aquele que está morto para o seu próprio corpo está justificado do desvio, né? Que diremos, pois, permaneceremos no erro, né? Vamos continuar errando, não tem problema não, Jesus perdoa tudo, é isso? Permaneceremos no erro para que a graça abunde mais ainda? Ou seja, eu errei 100 vezes, fui perdoado 100 vezes. Agora vou errar mais 100 para que seja perdoado mais 100 vezes? De modo nenhum! Nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós estamos mortos para o desvio da lei, para o desvio da Torá, para o desvio do caminho. Como nós viveremos ainda nele? Né? Então vocês percebem aqui, se você ler a carta dos Romanos, pelo menos até o capítulo 7, você percebe, eu vou ler na íntegra, né? Você percebe que é completamente furada a teoria do que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, que é um versículo retirado fora de contexto. Né? Eu acho que não tem mais nada para falar, é isso mesmo. A teoria era furada, foi feita por pessoas que não leram o texto completo, leram só pedacinhos retirados para tentar enganar a população, e conseguiram enganar a população. Mas se você tem paciência, como eu tive hoje, de ler o texto todo, mostrando para as pessoas parte por parte tudo que ele falou, deixando em negrito tudo que ele falou, para que vocês não sejam enganados, porque em várias partes do texto, como naquela que ele fala que a mulher está presa ao marido durante toda a vida dela, né? E não só isso. Anulamos a lei? Não. Estabelecemos ela. A lei ainda serve, tá? Você aí que está dizendo que a lei não serve mais, Paulo falou, não, vamos anular a lei não, a lei ainda serve, estabelecemos ela, certo? Então você não tem mais como seguir essa teoria furada, dizendo que não temos mais que seguir a lei porque estamos debaixo da graça. Isso daí é discurso que Jesus falou, e Jesus e João falou que serão pessoas que seriam condenadas.
tanto as pessoas que não servem, que seguem a anomia, né, viver sem a lei, quanto as pessoas que ensinam as outros a fazerem isso. Todos esses vão ser condenados. As pessoas que falam que não devem seguir a Torá, que não devem seguir a lei, quanto as pessoas que ensinam aos outros também a fazer isso. E Jesus falou, vou relembrar de novo o vídeo passado, que ele falou, para terminar o vídeo aqui agora, que lá no final, Jesus falou, hein? E não mente. Lá no final, quando ele voltar, e as pessoas verem Jesus voltando em glória, né? Para trazer o seu povo de volta, para arrebatar as pessoas, etc e tal. Quando ele falar, quando as outras pessoas chegarem para ele, olha aqui, Jesus, olha eu, me salva também, em seu nome, né? Preguei, em seu nome curei enfermos, em seu nome fiz isso, fiz aquilo. Aí Jesus vai falar, e a Yahushua vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Todos vocês que praticam a anomia, que todos vocês que não seguem as leis, certo? Todos vocês que seguem aquela vida que acham que não tem que seguir lei nenhuma, né? Não existe lei nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser, anomia. Então essas pessoas vão ser condenadas, todas elas, inclusive nós, que sermos cabeças duras e acharmos que não temos mais que seguir a Torá, a lei do eterno. A lei, ela é para sempre, né? Ela foi trazida por Deus para nós e Deus muda. Deus não muda. Então, se ela foi trazida para nós, é para seguir. E ponto. Né? Não existe nada na Bíblia inteira que diga para a gente não seguir a lei do eterno. Apenas há uma salva de que Jesus morreu por nós, por nossos erros, que antes nós cometemos, antes de sabermos o que era o correto. Mas a partir do momento que a gente sempre soube, que a gente tem o conhecimento daquilo que é correto, que é seguir a lei do eterno, não podemos errar mais. Porque não vai ter outro perdão. O perdão foi dos pecados que cometemos antes, enquanto vivíamos na ignorância. Vou até dar uma salva. Por exemplo, o judeu que sempre teve a lei, né? O judeu que sempre teve a lei, o próprio Paulo fala, quando ele se desvia da lei, ele vai ser morto por causa disso. Mas Deus, lá no Velho Testamento, ele fala, todos aqueles que seguiram a vida inteira a lei, mas de repente erraram alguma coisa, vão ser mortos por causa disso. Mas aquelas pessoas que erraram a vida inteira, tomaram conhecimento de que estavam errados, se arrependeram e pararam de fazer a coisa errada, essas vão ser salvas. Já estava escrito lá no Velho Testamento, eu faço um vídeo depois sobre essa passagem. E parece que Jesus veio trazer uma coisa nova. Não, Jesus veio trazer justificação, dádiva, perdão de graça aos nossos pecados que cometemos antes, né? Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus, né? Aceitamos o perdão de graça, né? Pelas coisas que cometemos e éramos condenados, a partir do momento disso, o próprio Jesus fala, agora você tem que seguir. Né? Agora você tem que seguir. Você não tem mais desculpa. Porque se você continuar no erro, você vai ser condenado e você não vai... A morte de Yahushua foi em vão. Você abandonou o perdão. Você abandonou o perdão para voltar aos seus desejos da carne. E essas pessoas não vão ser salvas. Essas pessoas estão debaixo da lei. Porque ignoraram o perdão, a graça e a morte de Yahushua. E... nesse tom triste que eu termino esse vídeo. Deixa eu voltar aqui. Então é nesse tom que eu termino esse vídeo. Muito obrigado por ficarem até aqui. Quem aguentou, eu nem fiz corte, tem 19 minutos. A partir de agora, sigam o que é correto, né? Parem de seguir os desejos do vosso próprio corpo. Sempre quando vocês fazem isso, vocês estão indo contra a lei do eterno e estão ignorando o perdão pela graça que veio através de nosso Senhor Salvador, né, Jesus Cristo, Yahushua, ungido, e comecem a fazer agora as obras do Espírito, que são as coisas boas, porque todas as pessoas que seguem as obras do Espírito seguem a Torá. Ou o contrário, aprendam a Torá e começam a seguir a Torá, porque a partir do momento que vocês fazem isso, vocês fazem as obras do Espírito. É a mesma coisa. E é assim que eu deixo esse vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. Animaninho. Só um adendo, que eu esqueci de falar. Todos aqueles que viram esse vídeo aqui até o final, se vocês tiverem interesse de receber
um texto corrigido de Romanos, toda essa parte que eu li, mandem mensagem para mim que eu mando para vocês esse texto corrigido, né, para que vocês vejam. Tem uma leitura diferente daquela de João Ferreira de Almeida e tem uma leitura mais interessante de um texto sem todos esses erros de tradução ou palavras não traduzidas. Eu mando para vocês, manda uma mensagem para mim no Academia de Shen, @Academia de Shen lá no Instagram, ou no Facebook Academia de Shen também. Manda lá uma mensagem para mim que eu mando para vocês na postagem que eu fizer sobre esse vídeo, né? Mande para mim que eu vou mandar o link para vocês para ler o texto na íntegra, caso algum de vocês tenha interesse. Eu espero que tenha. Valeu, falou e até mais.